conversa, nessa nossa discussão. Né? Primeiro, referir rapidamente, assim, comentar rapidamente a questão do porquê do tema, né? Enfim, entre as nossas conversas e nossas discussões na Comissão Especial de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano no Rio Grande do Sul, nós percebemos, né, a questão que está sendo lançada em relação ao processo de revisão dos planos diretores, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? Porque é um processo que, de uma certa forma, está ocorrendo na maioria dos municípios em função da obrigação legal e da determinação legal de que os planos diretores devam ser revisados de 10 em 10 anos, né? Como houve um processo nos anos de 2008 a 2010, em função das diretrizes e da obrigação prevista no Estatuto da Cidade, que os municípios brasileiros fizessem seus planos diretores, nós agora, no momento, estamos vivendo um tempo, né, enfim, de processo de revisão desses planos diretores. Os municípios que fizeram, porque uma boa parte deles não tinham planos diretores, ou não tinham planos diretores adequados ao Estatuto da Cidade em 2008, 2009, 2010, quando houve a obrigação jurídica de que fizessem, né? Como aqueles que estão revisando esses planos de 2008, 2010, como aqueles que não tinham, os municípios que não têm plano diretor, estão fazendo, então, o seu processo de revisão. No meio desse processo, né, vivemos esse ano, enfim, esse tempo de pandemia, em que houve, e há em alguns municípios, né, impasses quanto à necessidade de se continuar o processo, né, de forma regular, né, e com todos os requisitos, enfim, que esse processo necessita, né, como a participação efetiva das populações, as discussões públicas, né, e como isso poderia ser feito, né, em tempos de pandemia. Essa foi o nosso questionamento, essa foi a nossa preocupação, né? E em função dessas nossas discussões, né, resolvemos trazer também para a Semana de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul essa temática, né? Uma temática de discussão pública, né? Uma discussão entre advogados, entre arquitetos, engenheiros, né? Gestores públicos, né? Que é uma questão, como sempre, bastante sensível, né? A elaboração dos planos diretores a partir da Constituição Federal de 88 e depois do Estatuto da Cidade em 2001 passou a ser um processo bastante complexo, né? A nossa Constituição Federal, ela traz a expressão plano diretor no seu artigo 182 e pelo menos aparece 3 vezes a palavra plano diretor, ou seja, essa lei ou esse documento técnico é um documento de caráter constitucional, né? Acho que como poucos países do mundo, né, a gente tem uma estrutura e um documento e uma lei, né, que é uma lei de planejamento e desenvolvimento das cidades, previstos, inclusive, na Constituição, e com uma lei federal que estabelece aí suas diretrizes e suas normas, né. Ela aparece na Constituição, no artigo 182, o parágrafo 1º, né, definida como instrumento básico de desenvolvimento e expansão urbana. No parágrafo 2º, né, como conteúdo necessário para a aplicação do princípio, que para mim é um princípio fundamental da função social da propriedade urbana, né? E no parágrafo 4º como um instrumento necessário, né, para a aplicação do chamado parcelamento e edificação compulsórios, né, para o IPTU progressivo, como um instrumento tributário de justiça social, né, e da desapropriação urbanística, né. Com o Estatuto da Cidade em 2001, né, ficou definido e estabelecido ali no seu artigo 39, né, que o plano diretor, né, além daquela previsão para os municípios acima de 20 mil habitantes, que seja previsto também para os integrantes de regiões metropolitanas, de áreas de interesse turístico, de áreas de interesse ou de empreendimentos ambientais, e depois com as alterações legislativas em áreas de risco, né, também. Enfim, o plano diretor é um documento, é uma lei obrigatória para praticamente todos os municípios brasileiros, né,
e deve trazer no seu bojo, na sua estrutura, né, uma série de princípios, né, uma série de diretrizes, como a ideia da função social da propriedade, da gestão democrática da cidade, né, da participação popular, da cooperação, né, e também, né, a ideia do direito a cidades participativas e sustentáveis, a ideia da sustentabilidade como não só como a ideia de uma sustentabilidade da proteção ambiental, mas na questão da qualidade de vida para os cidadãos. Enfim, o Estatuto da Cidade, as resoluções, depois do Conselho Nacional das Cidades, com a resolução 25, né, e 83, estabelecem que o processo de elaboração e revisão dos planos diretores seja democrático, seja participativo, ou seja, necessita a presença das pessoas com capacidade e possibilidade de discutir e decidir sobre o futuro da cidade. Então, é uma norma, uma lei que tem um caráter diferenciado, é importante, é obrigatória e necessita, né, nos termos aí da nossa lei federal e nessa ideia da ordem urbanística, né, do Maurício, de que seja feita, né, de forma responsável e que seja para promover a justiça social e que tenha a participação das populações no processo, né? Esse processo de revisão que está acontecendo, né, em vários municípios brasileiros, nesse momento temos um impasse, né, de como resolver a questão da participação, como resolver a questão, né, da efetiva participação e decisão das comunidades quando não há a possibilidade das pessoas participarem presencialmente né, dessas audiências e dessas consultas públicas previstas na legislação. Então, isso é um pouco do que da nossa preocupação, né, um pouco da razão da nossa discussão, né, e que os nossos ilustres palestrantes, né, vão ter que se debruçar aqui, né, durante essa tarde para a gente conversar, enfim, aprofundar um pouco esse questionamento, esses problemas, né, e talvez, né, verificar soluções, né, políticas, jurídicas aí para a questão da revisão dos planos diretores no presente momento, né. Eu vou passar, então, a palavra, né, à nossa primeira palestrante, né, a doutora Daniela Campos Libório, né, ela é advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professora da PUC, São Paulo, nos cursos de graduação e pós-graduação. A professora Daniela tem mestrado e doutorado em Direito pela PUC São Paulo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela tem especialização em políticas ambientais e globalização pela Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha. Fez um pós-doutorado na nossa querida Universidade de Sevilha, né, na Espanha. A doutora Daniela foi presidente, né, do nosso Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, de 2013 a 2017. Foi conselheira federal de 2019 a 2021, né, e é coordenadora do grupo de pesquisa em meio ambiente urbano. Então, eu passo a palavra à doutora Daniela, para que ela, enfim, nos fale um pouco, né, desse processo, né, atual de revisão dos planos diretores no Brasil, né, e no Rio Grande do Sul. Obrigada, João Telmo. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim é motivo de muita honra e muito orgulho estar aqui na UAB do Rio Grande do Sul, e agradeço na figura da querida doutora Elaine Pagani, que também é membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal. Já conheço o trabalho dela há muito tempo, e então também saúdo aqui o Dr. Maurício Trevisan, do Ministério Público, sei do trabalho fantástico que o Ministério Público do Rio Grande do Sul faz com a questão urbana, os trabalhos que tem desenvolvido, da organização dos sistemas, não é? E também aqui
presença honrosa do doutor presidente Lamaque, aqui com a gente um pouco nessa tarde, doutora Fabiana Barsi, a todos que nos assistem. Bem, já pegando aqui um pouco o gancho, né, do Dr. João Telmo, que estava me antecedendo a falar da questão temporal da revisão dos planos diretores, eu vou começar com uma frase bombástica sobre o tema, mas é para a gente começar a fazer limpeza conceitual. Considero ilegítimo, ilegal e inconstitucional fazer novos planos diretores. Dito isto, então, eu digo que, sim, é possível, né, ter procedimentos ajustados para fazer revisão de planos diretores. Então, aqui, para a gente começar a conversar, nós temos que fazer uma grande distinção entre elaborar novos planos diretores do processo de revisão de planos diretores, ok? Por que isto? Porque todo plano diretor, ele tem que ter duas partes essenciais. E aqui, é claro, hoje nós vamos falar das situações e dos conceitos, dos instrumentos de uma forma um tanto quanto sintética, não é? Mas todo plano diretor ele precisa ter uma parte estrutural, vamos chamar aqui de parte geral, com seus princípios, com suas diretrizes, não é? Com seus alinhamentos, com aquilo que são os elementos estruturantes que se decidiu para aquela cidade, não é? Com relação à sua autenticidade, à sua identidade, o perfil da sua cidade. Então, por exemplo, tem cidades que são agroindustriais, outras de serviço, um perfil expansionista territorial horizontal, ou então um processo de verticalização, né, a determinados elementos de tombamentos e de patrimônios no sentido do artigo 216 da Constituição Federal, ou seja, de uma maneira ampla, né, daquilo que realmente acolhe a cidade. Não devemos deixar de esquecer o que está lá no artigo 182, que a finalidade do desenvolvimento urbano é o bem-estar dos habitantes. Então, toda a dinâmica do plano diretor tem que focar o bem-estar dos habitantes. Dito de outro modo, plano diretor que prejudica a qualidade de vida dos habitantes é inconstitucional. Se a população tiver piora da qualidade de vida em função de plano diretor, nós temos ali um valor constitucional assegurado, que é o bem-estar. Então, eu tenho mal-estar, eu tenho prejuízo na qualidade de vida, então esse dispositivo urbanístico ele é inconstitucional. Então, eu tenho, na verdade, voltando no plano diretor, esses regramentos gerais, e tem, vamos pensar, os especiais, aqueles que são mais para a instrumentalidade do plano, que precisam de uma execuibilidade, né, determinados números, cotas, coeficientes, outorgas onerosas, instrumentos, se vai construir, de que jeito, aonde, o que pode, o zoneamento e tudo mais. Então, nós temos aí mais de 3 dezenas de instrumentos urbanísticos, na qual o Estatuto elenca ali quase 40 instrumentos. Isto não obsta que o município também tenha a sua capacidade de criar instrumentos urbanísticos próprios, como já se provou. Enfim, então tem um cabedal ali de repertório no plano diretor, que o objetivo dele é, na verdade, ele ir sendo executado e, portanto, ir perdendo a sua validade material ao longo do tempo. Por isso, a necessidade de revisão do plano diretor. Toda cidade ela é dinâmica, há um entra e sai de bens, produtos, serviços, né? Circunstâncias mudam, os fluxos, a economia, eventos adversos ou bons podem acontecer. Então, uma década é um tempo mais que suficiente que se entendeu pelo legislador, além também das questões do cumprimento da função social da sociedade, a entender se aquele plano diretor já foi ou não executado. Então, depois desses em torno de 10 anos, que não precisa ser cravado exatamente em 10 anos, é fundamental entender, e aí é que se começa a revisão de um plano diretor, a entender o que foi executado no plano diretor anterior. Então, não é possível começar uma proposta de revisão de plano diretor se não houver primeiro essa lição de casa, um diagnóstico profundo a saber o que funcionou do plano diretor anterior. Como é que eu posso propor uma revisão, uma alteração, se eu não sei o que está dando certo, o que está dando errado, aquilo que não conseguiu ser sequer exequível,
né, que está desconectado com aquela realidade, ou não conseguiu o orçamento, né, e por que que não conseguiu. Então, a primeira situação não é dar uma abertura dentro do executivo, a dizer, vamos fazer a revisão porque ó, já está na hora. Opa, não. Já está na hora o quê? Ver o que deu certo e o que não deu, o que foi executado e o que não foi. E a revisão ela vai se propor, não é a pôr todas as cartas na mesa e cada um pega a carta que escolher, absolutamente. Então, a revisão do plano diretor é depois desse checklist, desse diagnóstico bem apanhado, com técnicos, com envolvimento multidisciplinar, que é uma checagem de cunho técnico, não político. É essa verificação, a entregar para a equipe que está sendo formada para a revisão de plano diretor, verificar o que vai ser mantido, o que precisa ser melhorado, o que vai ser incluído, o que vai ser alterado, suprimido. Não é assim, então vamos fazer o que agora? Então, é provável que tenham partes desse plano diretor que devam ser mantidos, inclusive enquanto instrumentos, né? Mas pode ser feito um ajuste, por exemplo, um coeficiente de ocupação, vai ser alterado, não é 1, é 2, é 3, é 4 e tal. Eu faço alterações motivadas, justificadas, aí é um outro procedimento, nós já vamos falar. Então, é importante ter o quê? Uma metodologia de revisão do plano diretor de maneira sensata. E até essa parte, isso pode ser feito independentemente da fase da pandemia. Então, é possível fazer a abertura de um processo de revisão de plano diretor, porque tem toda uma parte que ela é técnica, a ser constituída, não é, por um perfil e uma equipe técnica multidisciplinar, na qual os municípios deveriam ter. Sei que municípios pequenos não têm gente suficiente para isso, e por aí que é bom ter uma sinergia ou em consórcios municipais, ou ter respaldos do governo do estado a ofertar a possibilidade de determinados levantamentos, diagnósticos, pegar bases de dados de órgãos oficiais. Então, é possível também usar dados secundários, aqueles que não são produzidos por quem precisa, isso é o dado secundário, para verificar, por exemplo, pelo IBGE determinadas coisas ou outras fontes oficiais ou aceitas, né, pelo Estado brasileiro como fontes de dados confiáveis, para poder justamente fazer isso. Então, é possível iniciar a revisão de plano diretor nessa fase de pandemia? É, porque tem uma parte que é exatamente isso, a se debruçar, a criar essa equipe e fazer essa análise e esse check-up. Bom, muito bem, além dessa parte, o que mais é possível avançar com relação à revisão do plano diretor? Como eu disse, nós vamos ter manutenções, alterações, inclusões, supressões, talvez, de algumas coisas, e aí é preciso também fazer levantamentos técnicos a respeito disso. O município ele se estendeu no sentido horizontal, tem novas ocupações, como é que estão os processos de licenciamento urbanístico, há muita necessidade, por exemplo, de processos de legalização. Eu acabei passando por uma atividade profissional que era justamente a situação de fazer uma lei que é complicado falar essa palavra, mas eu vou falar com cautelas, não tirem o texto do contexto, que era um processo de possíveis anistias de licenciamentos urbanísticos, criado um determinado padrão, nós fizemos análise de centenas de processos, e fazer uma análise para trazer a cidade para a legalidade. E aí, com isso, o município ter consciência de qual era efetivamente o padrão de ocupação e de edificação e perfil da população que ali estava, porque como tinha muita coisa na irregularidade, e não necessariamente na má-fé, porque muitas vezes as pessoas físicas não acabam se ajustando porque ficam com medo de multas, e os mais vulneráveis até no processo de remoção e desocupação acabam não dando notícia das suas coisas. Mas como é possível fazer um processo de revisão de plano diretor se o município não detiver efetivamente
quantas pessoas ocupam o quê, aonde, no qual perfil, quais são as demandas, quais são as necessidades. Até para criar, às vezes, instrumentos de compensações urbanísticas, de que maneira isso vai se dar, né, qual é o perfil dessas possibilidades. Então, veja, então, além do diagnóstico e da criação de uma equipe, da verificação do que deu certo e errado no plano diretor anterior, é possível e deve ser feito todo um levantamento do status quo mais próximo à realidade do que é esse tecido urbano diante das suas multiplicidades. Tem municípios que, ao longo de uma década, acabam tendo realmente muita alteração com relação à sequência do seu município, às vezes por um efeito adverso, uma enchente, ou como a gente vê, infelizmente, alguns efeitos da natureza, alguns eventos da natureza que solapam determinados bairros ou rodovias, ou determinadas empresas, indústrias, a falta de água, um tornado. Então, às vezes, efeitos da natureza acabam impactando o frágil equilíbrio econômico e de desenvolvimento de uma situação, a vinda de determinadas empresas, se o município vai ou não aceitar aquele perfil de empresa, porque, veja, desenvolvimento não significa crescimento econômico, crescimento quantitativo, né? Porque nem sempre o crescimento quantitativo está ligado ao desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se um município que tem um perfil turístico, ele abre as portas para todos que quiserem vir explorá-lo, né, explorar o seu território turisticamente, e sem ter as cautelas, os ordenamentos, os instrumentos e o potencial de uso e ocupação, o que pode acontecer? Em menos de uma década, você ter a degradação absoluta daquele lugar que era prazível, que tinha um perfil turístico, porque foi usado, né, da maneira mais promíscua, até territorialmente falando, e não garantindo a sustentabilidade daquele uso. Então, veja, aliar o desenvolvimento sustentável, equilibrado, ajustado ao desenvolvimento econômico é o melhor dos mundos. E os municípios precisam se perguntar isso. Nós somos a mesma realidade de 10 anos? Teve algum efeito, algum evento, alguma atividade que fez com que mudasse um pouco o rumo dessas coisas? Não é? Eu conheci um município em torno de 100 mil habitantes, na região metropolitana ali da região de Campinas, que começou a receber muita escola, né, sei lá, tinha uma bela escola de um grupo alemão, aí veio outra. O que passou ao longo da década é que esse município, por estar anexo talvez ao município de Campinas, ali da região metropolitana, acabou tendo um perfil educacional, né, e isso deriva numa série de outras coisas, né, do perfil da população, que tipo de atividade, quem é que vai transitar ali, o que é importante, das vias e das seguranças e da dinâmica daquelas pessoas, né? Então, esse diagnóstico todo que eu estou falando, ele é fundamental para daí começar a parte que eu sei que a muitos toca, e já vi questionamentos aqui no nosso bate-papo, e eu tenho recebido isso também, que é a parte mais sensível, que é bom, e a gestão democrática da cidade, porque agora você está falando aí da parte técnica, mas ela é absolutamente fundamental para bem preparar para a parte mais sensível. Né? Então, não é só assim, vamos começar com a audiência pública, do que vocês querem falar? Porque ainda tem lugar que faz assim, né? Começa uma revisão de plano diretor, então vou fazer 10 audiências públicas, 5 consultas, eu vou fazer aqui uma meia dúzia de debates, como se a coisa se resolvesse dessa forma, e com isso satisfizesse a questão da gestão democrática, né? Não vamos substituir a forma pelo conteúdo. É claro que ter uma quantidade ali mínima de atividades de gestão democrática ela é fundamental, mas isso tem que ser estratégico diante da metodologia que foi escolhida. Então, por exemplo, determinado bairro, ele está ali em razoável equilíbrio, ele não precisa de asfaltamento, a energia está lá, já tem uma área urbana consolidada, ele precisa mais da manutenção daquilo que já existe. Ele tem escola, porque tem bairros que estão urbanizados, ele precisa da manutenção. Então, tá. Então, ele vai lá,
vamos pensar que a audiência pública, uma consulta ao bairro, não é, de algum aperfeiçoamento, ela tem um perfil. Outra história é eu ir para um bairro que está em formação ou que é derivado de uma ocupação, que está em processo de regularização fundiária, que é muito mais complexo, e fazer uma consulta não é suficiente. Há uma metodologia, identificação de líderes locais, né, verificar como é que são essas conversas. Então, vamos colocar esses dois casos. Um bairro que já está consolidado, que está estabilizado, que tem toda a infraestrutura, né, que a população ali tem a sua própria renda, de maneira geral, um bairro classe média, e do outro lado nós temos aqui uma região que está em formação, complexa, vulnerável, um processo de periferização, que ainda precisa, com muita carência. A revisão de plano diretor é igual para esses dois? Por certo que não. Então, uma coisa é ser convalidado e ser legitimizada, não é? Uma relação de consulta pública que fique online, ali pela prefeitura ou pela subprefeitura, pelas associações de bairro em conexão, do que se quer para aquele bairro. A população de classe média tem acesso à internet, seja pelo celular, seja pelo Wi-Fi da casa ou do trabalho, e aí isso pode ser, deve ser bastante divulgado. Vamos deixar 30 dias aqui em aberto, 15 dias, 20 dias, para as pessoas opinarem, e em função dessa consulta aberta, nós vamos montar debates e, eventualmente, alguma proposta para esse bairro. Eu tenho um determinado encaminhamento, que pode ser feita uma consulta aberta pela internet, bem divulgada, e as pessoas vão opinar, vão ter uma troca e vão fazer uma maturação. Ok, mas eu já tenho uma situação consolidada de qualidade de vida na prestação do Estado gestor. Outra coisa é, nessa região de absoluta vulnerabilização, né, o Estado suprimir possibilidades, né, daquilo que é efetivamente importante. E aqui, então, eu vou tocar num tópico que, para mim, é precedente e dessa experiência que a gente vai tendo aí em 30 anos de atuação na área, né? Comecei com isso em 1990, então realmente são 30 anos. O que significa? Há uma prepotência, uma arrogância, e muitas vezes com muita boa-fé, e eu já estive nesse lugar antes, né, a achar que nós sabemos o que eles querem. Né? Ai, tadinho, eles não sabem o que eles querem. Sim, eles sabem o que eles querem, mas a gente precisa legitimizar esse processo de consulta. Agora, como fazer isso nessa fase, não é, de pandemia? Eu acho que é a parte mais sensível, porque eles não têm acesso à internet, o pacote de dados é caro, não pode aglomerar, tem uma relação de isolamento social. Então, não acho adequado que aqueles instrumentos de gestão democrática que devem ser feitos com as áreas da cidade na qual a população não tem, né, de forma autônoma, acesso à internet, que tem uma vulnerabilidade econômica e de infraestrutura, mas consolidar as ferramentas de gestão democrática nessa fase. Não me parece não só adequado, como me parece ilegítimo. Então, uma coisa é deixar uma consulta aberta não é vinculativa, tá certo? Então, também tem essa cautela, mas outra coisa é fazer debates, de repente, para essa população, pode começar a ser feito debates, informes, né, que isso vai acontecer, tão logo a pandemia aí já esteja mais contida, que isso vai ser feito, vai instrumentalizando a população, vai falando do que se trata, vai preparando esse ambiente, né, numa população de área periférica vulnerável, para poder chegar a essa situação de efetivamente ter o momento de gestão democrática. Né? E ele é fundamental para ir compondo. Então, enquanto esta parte segura, nada obsta que outras partes da cidade, como eu falei, possam ser verificadas com a consulta, com debates, né, amplamente divulgados, com possibilidade de participação. As audiências públicas, elas são tanto quanto mais sensíveis. Eu tenho um artigo publicado a esse respeito, audiência pública na política urbana, que já está publicado há bastante tempo,
e que justamente eu acabo trazendo, independente dessa parte da pandemia, mas qual é a questão? Quais são os elementos precedentes de uma audiência pública, né? Quais são os elementos concomitantes, quais são aqueles posteriores da audiência pública. Então, como precedente, precisa haver divulgação e acesso ao material que vai compor aquela audiência pública, né? E acesso de maneira muito tranquila, como é que vão ser os inscritos para participar, tem que ser em data e hora, porque isso tem que ser ali na mesma hora, tem que ser numa relação simultânea, a audiência pública não é um negócio que você vai deixar aberto e depois de 3 dias você pega para ver o resultado como consulta, né? Então, a audiência pública ela vai trazer já decisões internas do poder político, né, do poder executivo, sobre determinada situação, fase, bairro ou serviço, do que seja, de transformação urbanística, e ele vai esclarecer a população. A audiência pública ela vai ter um fito muito maior de esclarecimento. Então, por isso precisa de todos os dados disponibilizados previamente, de maneira fácil e acessível, as inscrições também têm que ser de acesso fácil, de acesso tranquilo, e ao longo da exposição, naquele momento, que tem que ser em data e hora em que os cidadãos comuns consigam acessar, né? Então não pode ser em horário inviável, né? Então tem que garantir esse tipo de acesso. Tudo isso são elementos que podem anular uma audiência pública. No momento da audiência, então, sendo assim virtual, tem que se garantir a possibilidade de fazer questionamentos e esses questionamentos serem respondidos, não é? Respondidos pela autoridade constituída. E a audiência pública ela não se encerra enquanto os questionamentos não forem resolvidos. E aí, como é que faz quando a audiência pública vai ficando muito longa? Já tem 3 horas, 4 horas, vai até que tempo? Então, encerra-se as questões e fala, olha, quem escrever questionamentos até no horário X serão considerados. Aí chegou no horário X, não foi tudo respondido, essa audiência pública ela é suspensa e a autoridade constituída ela já diz quando vai ser a continuação daquela, não é a segunda audiência pública, é a continuação daquela, que pode ser, por exemplo, na noite subsequente, ou exatamente no mesmo horário e dia da semana subsequente, alguma coisa que seja bastante óbvia e possível, mas essa segunda fase será apenas para resolver aquelas questões que não foram resolvidas naquele primeiro momento. Então, o modelo adotado de audiência pública da forma presencial, eu entendo que isso é possível, mas se nós estivermos considerando aquela população interessada que tem acesso à internet, tá certo? Então, isso é fundamental, principalmente para cidades que são de porte médio e grande, isso é muito complicado, dizer que, então, as audiências públicas da cidade toda vão ser sempre para todo mundo, de todo jeito, e vamos ver quantos que vêm. Não, elas têm que ter, como eu falei, a metodologia da revisão de plano diretor, ela tem que estar transparente. Como é que vai ser a metodologia de revisão do plano diretor? E aí, então, como eu digo, reforçando, alguns instrumentos são possíveis de serem iniciados. Muito bem. Seria possível, não é? Seria possível iniciar e terminar a revisão do plano diretor durante a pandemia? Eu, Daniela, considero ilegítimo, ilegal e imoral. Tá certo? Não considero possível. Não considero possível, por quê? Porque sempre segmentos e pessoas ficarão de fora deste processo, que é um processo que começamos nesse acesso virtual mais intenso durante uma fase emergencial, diferenciada, não é? Que nos desafia a todos a nos esforçarmos, não era algo que já fazia parte da nossa habitualidade fazer esse tipo de acesso, e não é possível que um processo que trabalhe, que mexe com os rumos da cidade, com a qualidade de vida, e nós temos assistido de forma reiterada pelo país todo, não é? Eu falo, a técnica do JAX, né? Já que estamos aqui, vamos fazer de tudo, né? Então, o meu pai, que é advogado também, agora já recolhido, ele falava que é a técnica do SPP, se pegar, pegou, né? Já joga para ver o que vai dar, entendeu? Então, não,
Não pode ser uma revisão de plano diretor por oportunismos. Então, existe esse ato de tempo, ali de 10 anos, não considera um prazo fatal, e eu acho muito curioso, não é, que o Estatuto da Cidade tenha surgido lá em 2001, começa a fazer capacitação no Ministério da Cidade de 2002 a 2004, a boa parte dos municípios que precisavam fazer no país se esforçaram de muita forma a não ter que fazer, mas aí com muita pressão, inclusive de Ministério Público, e de começar a fazer alguns alavancamentos de financiamento do governo federal para municípios, só daqueles que tivessem plano diretor. Nós chegamos no final da década passada, 2010, com aí metade mais ou menos dos municípios com plano diretor. Na medida que eles tiveram tal do seu primeiro plano diretor, pós-Constituição e Estatuto da Cidade, agora chega nessa fase. Ora, assim, já deveria ter sido feita a revisão do plano diretor. Excepcionalmente aqui ou ali, nós podemos pensar que, sem querer, o planejamento, né, daquele município era para esse ano de fazer a revisão de plano diretor. Eu conheço casos assim, de boa-fé, em que havia previsão e já tinha se iniciado algumas questões, aí vem a pandemia e fala, bom, nós suspendemos tudo, nós esperamos, como é que a gente faz? Dá para fazer alguma coisa? Não dá? Então, eu conheço casos que são assim. Então, cautela, não é? Bom senso, transparência, né? E bom senso significa, então, no jurídico, razoabilidade, proporcionalidade, Estado gestor, né? A poder fazer essa situação e essa percepção de quais são as partes de revisão do plano diretor que podem ser efetivamente executadas e consolidadas ao longo dessa fase que se prega o isolamento social e o recolhimento nas casas sem a questão da aglomeração, não é? Como um problema gravíssimo de saúde pública que estamos enfrentando. Não é? Então, pode continuar? Pode. Talvez em algumas questões com um pouco mais vagar, mas ninguém vai morrer por causa disso, porque os prefeitos estavam morrendo antes por não fazer o ano passado, não fazer o ano retrasado, não fazer na gestão anterior. Agora, no meio da pandemia, os prefeitos vão morrer porque não vão fazer? Então, né? Complicado, muito complicado. Né? Então, tem que se ver todo esse perfil. Então, resumidamente, o que significa uma revisão de plano diretor, independente da pandemia ou não da pandemia, né? É um processo de revisão, não são novos planos diretores. Se for alterada parte significativa do plano diretor, principalmente a sua parte geral, que traz lá seus princípios, suas diretrizes, seus alinhamentos básicos, que identificam o perfil da cidade, se essas grandes partes forem ser alteradas, se por algum acaso se entender pelos levantamentos que é necessário fazer um novo plano diretor, então aí a cautela tem que ser maior ainda. A cautela tem que ser maior ainda, né? A se fazer todo esse procedimento. Então, vamos pensar que algum município aí, algum executivo fala, não, vamos fazer o que dá, aí a gente encaminha para a Câmara, aí lá na Câmara já passou mais de um tempo, aí eles fazem lá mais umas audiências públicas e tal, um elemento meio suplementar de participação popular e está tudo arranjado. Não gosto disso, não gosto disso, porque gestão democrática não é elemento pro forma. Nós temos um país que ainda tem que se desenvolver muitíssimo no quesito democracia, nós ainda temos uma imaturidade cívica da população e dos gestores. Então, acho que cabe a nós, mais estudiosos do procedimento, né, que somos, de alguma forma, fiscal de um Estado social republicano, não é fiscal da lei, a lei muda. Né? O que me parece é que nós devemos ter um olhar muito mais atento ao que está do artigo 1º a 4º lá da Constituição Federal, né? Que é um Estado social, é um Estado republicano democrático, e ali no artigo 3º fala redução das desigualdades sociais e regionais. Então, todo planejamento urbano, todo plano diretor, ele também tem que mirar nesse foco. Quais são as idiosincrasias dessa cidade? Então, como é que vai se verificar numa fase de pandemia a questão do ônus e do bônus? O que é isso? Um dos princípios que a gente pode aplicar e deve, não só pode, como deve aplicar em todo o direito urbanístico, no planejamento urbano, e que está lá nas diretrizes do Estatuto da Cidade,
é justamente a repartição de ônus e benefícios nos municípios. Bom, então, o que significa isso? De uma maneira muito sintética, significa dizer, não pode uma área da cidade ser, na verdade, né, a ode ao paraíso, então ali é o Xangri-Lá na Terra, e outro lado da cidade ter todo o passivo possível, né? Um passivo social como um presídio, né? Como ter lixões, porque não vamos dizer que o país ainda prima pelos aterros sanitários, tem os lixões murados e o pessoal diz que é aterro, não é sanitário, mas é aterro, são os lixões murados, né? Então lá tem lixões, tem presídio, não tem saneamento direito, não tem transporte público, não tem acesso à infraestrutura, tem a população altamente vulnerável. Então, tem uma área da cidade que é assim, e a outra tem recapeamento de asfalto maravilhoso, fiação subterrânea, tem sincronia de faróis, entendeu? Eu não estou falando que ali não deva ter, é que deve-se olhar para todas as partes. E aí eu vou entrar na questão, que é aí a gestão do todo, para começar a caminhar para o fim um pouco a minha fala, eu estou aqui, não sei exatamente a questão do tempo que eu já estou falando. Eu falei, então, alguns elementos que precediam, por que fazer o plano diretor, se der para esperar um pouquinho alguns instrumentos eu acho importante, né? Então, e que tem a parte geral e a parte especial. Falei algumas questões dos próprios instrumentos de gestão democrática, a necessidade da equipe multidisciplinar, que isso pode e deve ser feito, né? Mas que deve haver todos esses princípios que eu estou trazendo. E aí, o que acontece? Na medida em que haja já o processo político de decisão, porque é um processo político, o técnico ele dá suporte para o político decidir. Quem é o político? No caso do plano diretor, o elemento político ele é formado pelo executivo, pelo legislativo e pela população. Quer os prefeitos queiram, quer não queiram, quer o segmento X, A, B, C queira ou não. Então, a formação de elemento político traz a gestão democrática como um elemento de fundamento de validade daquilo que for escolhido no plano diretor. Então, nós temos decisões judiciais que anularam planos diretores porque não foi cumprido adequadamente os instrumentos de gestão democrática. E é um desserviço para a cidade, perde tempo, perde força, energia, não é? Todo mundo perde quando isso acontece. Então, veja, depois de escolhido e feito essas escolhas, naquele bairro quero isso, naquele bairro a população quer aquilo, não tem dinheiro para fazer tudo, bem sabemos. Como vai ser a sequência, né, do suprimento das necessidades de um bairro vulnerável? É aí que a população entra. Olha, nós precisamos inicialmente de transporte público, mais do que nada. Então faz um pequeno intermodal ali, né? Vai ter van, vai ter Kombi que vai levar. Eu conheço uma região aqui de São Paulo, nessa região em particular são 40 mil pessoas. Tem 1 ou 2 pontos de ônibus para atender 40 mil pessoas. Como é que você começa a falar com essas pessoas? Você tem que primeiro levá-las e trazê-las a possibilidade de ter essa interlocução com o resto da cidade, né? Mas isso é mais importante, talvez, para a diminuição das pressões e da produção de violência, talvez seja necessário também equipamentos de lazer. Porque, sim, o desajuste urbano, ele é um elemento provocador e produtor de violência urbana. Isso não é assunto do direito penal apenas, exclusivamente. Isso é na parte corretiva, mas na preventiva está o direito urbanístico. Então, se tem uma área da cidade, ou tem um determinado elemento da cidade que permanentemente tem uma produção de violência, há que se verificar os elementos urbanísticos que estão cercando aquilo. Bom, aquela coisa básica, rua mal iluminada é uma oportunidade para um assalto, por exemplo, né? Como buracos que tem na via. Mas, além disso, a pressão e a tensão social, não é? O estresse vivido, isso tem a ver com o modelo de cidades também, ele é um elemento de produção de violência.
Então, aí, na medida em que vá se tomando essas decisões, e aí está o Estado gestor, né? Estado gestor, amplo senso, com E maiúsculo, né? Estado no melhor sentido, né? Que papel é esse que o Executivo e o Legislativo podem fazer da forma mais brilhante possível? É se entenderem como gestores, se apropriarem destas situações e olharem como podem trazer isso para aquela cidade. É fazer este papel, né, de integração da cidade. Quanto menos gueto e menos desigualdade urbana, né, entre a sua população, mais integração. E a parte de lazer é a parte que conecta as pessoas, né? É a parte de conexão importante que nós estamos sofrendo tanto nessa relação de pandemia. Então, talvez ofertar algumas coisas via eletrônica ou em telões na rua possam ser elementos de diminuir o estresse e a pressão isolada que as pessoas estão. E isso significa também produzir cidades muito mais equilibradas, né? Enfim, são tantos elementos para serem falados, mas o que eu queria agora nesse arremate de falar na decisão política, né, quando eu falo dessa forma tripartite, executivo, legislativo e a população, né, da gestão democrática, é aí trazer para o orçamento participativo. Eu sei que Porto Alegre avança muito nisso, traz esse debate, vários lugares do país, mas ainda tem muita dificuldade a trazer o debate de um orçamento participativo, e no caso do plano diretor, ele é estratégico, ele é fundamental, é convidar a população a ser responsável junto com as decisões tomadas. E isso é muito importante, né? Então, a população também se sentir responsável, porque não é uma questão de só ter direitos, né? Na medida em que eu assumo os meus direitos, bem sabemos, junto com os direitos, vem as responsabilidades. Mas desde que isso esteja de uma maneira equilibrada, equivalente, transparente para todo mundo, para que todo mundo possa assumir um pouco, né, a responsabilidade pelo zelo da cidade, que todo mundo se sinta, né, apropriado né, do seu núcleo urbano, do seu tecido urbano, e que não hajam tantos elementos de agressão, né? Então, aí o orçamento participativo ele vem coroar. E aí, por exemplo, no debate sobre orçamento participativo, eu acho que tem que ser uma fase pós-pandêmica, em que realmente isso possa ser maturado da melhor maneira possível, né? E na medida que municípios não consigam trabalhar com a revisão de plano diretor, seguindo um sequenciamento mais ou menos disso que eu estou comentando, né? Garantindo os acessos, que não tenha a possibilidade de fazer essa garantia, eu acho que é o cabo de levar e trazer uma conversa com o Ministério Público, por exemplo, né, a estabelecer uma possibilidade de dilatar esse prazo se houver, de alguma maneira, aí uma incidência do Ministério Público naquele município para ser feita a revisão, porque em alguns casos o Ministério Público tem ficado em cima, você tem que fazer revisão, você tem que fazer revisão, o que está certo também, né? Então, alguns municípios eles estão muito mais numa postura reativa do que proativa, é diferente, né? Então, eu acho que nesse sentido pode haver um entrosamento a entender que esse momento é um momento anômalo e que nem tudo dá para ser feito, né? E nem tudo dá para ser convalidado, legalizado com a população. E essa é a fase mais sensível que eu vejo, que é a parte da gestão democrática. No mais, eu acho que é um cenário com a possibilidade de fazer os levantamentos e as revisões do plano diretor anterior, da formação de equipe técnica, da possibilidade de ter aí as reuniões virtuais entre a equipe técnica, talvez algum vagar maior, uma ponderação maior, uma troca maior, são desafios que se colocam, então, resumindo, não vejo problema em que haja a revisão do plano diretor, mas não pode novo plano diretor, na minha concepção, agora, né? Se for para ser agora, que seja começado, mas nunca terminado, e começar e terminar a revisão de plano diretor durante a pandemia, também me soa alguma coisa de desajustado
com os padrões de transparência, razoabilidade, não é? E de democracia, um espírito republicano que a gente quer. A cidade que nós moramos é de todos nós devemos ter a oportunidade de participar, e o plano diretor não é um documento de gabinete feito por iniciados. Então, isso é fundamental, que a população cada vez mais se aproprie das suas cidades, das suas discussões, que ela se interesse, né? E o Estado, não adianta, e quando eu falo Estado, eu falo, na verdade, na figura do Executivo Municipal, principalmente, e claro, também do Legislativo. Eu já ouvi muitas vezes de vereadores, prefeitos, a população não se interessa, ela não vai. Está aí o papel de Estado gestor, não é? De trazer um papel de educação política, educação cívica, e trazer e esclarecer a população da importância do que é o plano diretor. Da mesma forma que existe já a legislação sobre educação ambiental, eu entendo que deveria também nós termos uma demanda e uma necessidade, né, de capacitar a nossa população em educação urbana, porque isso atinge diretamente a viabilidade de suas vidas, né, a viabilidade, e traz também a dignidade das pessoas que vivem na cidade, né? Eu digo que é a dignidade do ser urbano. A dignidade do ser urbano está atrelada necessariamente à sua capacitação, ao seu envolvimento e à responsabilidade do poder público local. Então, são grandes desafios, e que, desde que sejam feitos, não é, obedecendo aí esses parâmetros e esses princípios, então, parte da revisão do plano diretor entendo que possa ser feita, mas vejo com cautelas que não podemos generalizar. Cada caso é um caso, e contamos aí com a ética, a boa-fé e a vontade de todos os gestores para caminharmos e sairmos dessa situação da melhor maneira possível. Muito obrigada pelo espaço de fala.